A situação hoje permanece ou mudou? Lá em Contagem, pelo que eu tenho notícia, foi significativamente melhorada. E vou depois explicar por quê, como é que isso aconteceu. Eu queria que o senhor guardasse um tempinho para poder contar o que aconteceu com o senhor em virtude do senhor ter soltado esses presos. E como, se o senhor tem notícia desses presos, o que eles andam fazendo na vida? Mas segue seu raciocínio. Vamos seguir só para deixar o ponto para a gente não esquecer. Isso, senão a gente perde até o pensamento. Então, recebi a comarca nessas condições e não tive coragem de me omitir, como alguns outros colegas, que, claro, não vou citar nome, até com receio da situação que hoje me encontro nela, de terem cumprido aquele juramento que todos eles fizeram, ao tomar posse, ao entrar em exercício na magistratura, de fazer cumprir a Constituição e as leis, mas quando o cumprimento da Constituição, quando o cumprimento das leis contrariam determinados interesses políticos, econômicos, de determinadas castas, muitos se acovardam diante disso. E a minha covardia foi exatamente não a idêntica à deles, mas eu não tive coragem de negar aquele juramento que fiz ao tomar posse. Diante de mim estavam uma série de ilegalidades, penas sendo cumpridas de forma ilegal, a Constituição determinando como garantia fundamental, como garantia estruturante do Estado Democrático de Direito, que toda prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. E eu me vi naquela situação, na condição de autoridade judiciária responsável pela vida daqueles presos. 146 presos estavam abrigados no 2º Distrito Policial, mais 40 e poucos presos abrigados nos corredores do 1º Distrito Policial de Contagem. No 4º Distrito Policial de Contagem a situação não era diferente. No 3º Distrito Policial da Delegacia de Contagem também não era diferente. Na Delegacia de Crimes contra Mulheres também não era a situação diferente. Os vizinhos, as casas ao lado dessas unidades viviam atemorizados. As fugas que ocorriam toda semana, o preso furava a parede lá da cela onde ele estava, saía na sala onde a família estava assistindo novela das 7, novela das 8. A ideia de que o preso colocado no cárcere e a segurança para todos nós, isso é uma segurança irreal, imaginária, virtual. Delegacias lotadas, presídios superlotados não contribuem em nada com o combate à criminalidade, muito ao contrário disso, agrava a situação. Nós percebemos isso a cada problema que vivenciamos aí. Depois desse episódio, algum tempo depois, e alguns me chamaram até de profeta, quando ocorreu lá o incêndio na penitenciária de Rio Piracicaba e Ponte Nova, que vários presos foram queimados. Em Arcos foram também. Quantos? Em Arcos. Nos 2 episódios foram mais de 6 meses, foram 36 presos. Mais de 30 presos mortos. Toda aquela situação, olha, por que os juízes lá não tomaram a mesma atitude que o juiz da Vara de Contagem? Olha, eu respondo pelos meus atos, né? Eu entendi que na época o meu dever, cumprir o juramento que fiz, de fazer valer a Constituição e as leis, foi relaxar a prisão daqueles que estavam cumprindo pena de forma irregular. A imprensa noticiou à época que 59 presos foram soltos. Isso não é verdade. Foram 16 alvarás de soltura expedidos para os presos que cumpriam pena no 1º Distrito Policial de Contagem. Esses 16 foram soltos. A execução da pena deles foi suspensa, já haviam cumprido parte da pena em local inadequado, em condições inadequadas. Eu não vou nem dizer, como Sobral Pinto, né, que poderia invocar a defesa dos animais em favor daqueles, porque não é essa a condição, não era essa a condição deles. Nós estamos terminando esse bloco e vamos ter mais 2 entrevistados. Então eu queria que, por favor, o senhor respondesse a pergunta da Caiafa. Eu queria que a Caiafa repetisse, por favor. Pois é, eu queria saber o que aconteceu com o senhor, né? E se o senhor tem notícia desses presos, o que aconteceu com eles? Continuaram cometendo crimes, se foram presos novamente, entraram outra vez para a sociedade, foram presos, bom, enfim, rapidamente. Só fechando então, os outros alvarás de soltura não foram cumpridos, o governo do estado à época entrou com uma medida de segurança
E na minha concepção, de forma irregular, o então desembargador cancelou o efeito daquelas decisões. Logo depois, outra audiência foi realizada também no exercício da minha atividade, quando presos tiveram a pena substituída, a pena privativa de liberdade substituída por outros benefícios que ele tinha. O então corregedor, na época, o desembargador Rony Oliveira, pressionado pela mídia, pressionado pela imprensa, pelo governo do Estado, pelos demais colegas do tribunal, formulou uma representação contra mim, afirmando que eu havia desobedecido a ordem do desembargador, relator daquele mandado de segurança. Em razão dessa representação, sem que eu soubesse o conteúdo dela, isso se deu em 25 de novembro de 2005, eu fui sumariamente afastado das atividades da função jurisdicional. E permaneço nessa condição até o dia de hoje, aguardando uma manifestação do Conselho Nacional de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que está para apreciar 2 recursos que estão ali tramitando. Tive notícia de alguns desses presos, desses 7 últimos, que teriam sido o motivo do meu afastamento. Alguns deles chegaram a me telefonar, procuraram através dos advogados, dizendo que estariam dispostos a voltar ao presídio, voltar àquele inferno, se aquele ato voltasse à situação anterior. Já ontem mesmo encontrei no estacionamento com um que estava preso no 2º Distrito Policial. Já agora, em livramento condicional, me agradecendo, dizendo, olha, eu precisava ter uma oportunidade. E essa oportunidade que eu não vou desperdiçar. Dr. Livingston, a campanha da fraternidade a cada ano coloca para a sociedade assuntos que da mais alta gravidade. E ouvindo os clamores, né? Eu pessoalmente fico muito contente por esse testemunho concreto, né, que ajuda a repensar essas masmorras, esses campos de concentração que são as prisões brasileiras. Qual o caminho, algumas pistas concretas que você sugere para a gente realmente caminhar rumo à construção de uma sociedade com justiça e paz? A Câmara dos Deputados estabeleceu uma comissão parlamentar de inquérito e me convocou para prestar depoimento e me fizeram essa mesma pergunta. E eu comecei a minha fala dizendo que havia um equívoco enorme no trabalho daquela comissão parlamentar de inquérito. E esse equívoco que precisa ser desfeito. Porque se nós mantivermos o erro que nós vimos praticando há décadas, imaginando a pena privativa de liberdade como uma punição enfreada, como algo que contribui para o controle da criminalidade, para a diminuição da criminalidade, nós estamos sendo, me desculpem a expressão, burros. Estamos colocando uma viseira como um animal e não conseguimos enxergar o que se passa ao nosso lado. É preciso repensar todo esse sistema. É preciso pensar os efeitos, o que nós queremos com a privação da liberdade. Se nós pensamos no direito penal, no direito processual penal, na segurança pública como forma de manutenção da paz, de garantir a nossa paz, a tranquilidade para andarmos na rua, nós já temos demonstrações mais do que suficientes que esse sistema que está aí é ineficaz. Aliás, ao contrário, é muito eficaz, mas o efeito dele é contrário. Só produz criminalidade, só incentiva a criminalidade, só faz com que ela cresça. Nós estamos alimentando tudo isso que nós dizemos no discurso que queremos combater. Então, justiça não é o cumprimento cego e absurdo da lei fria e seca que não tem coração, que não tem alma. O juiz é preciso ter sensibilidade suficiente para entender o que é e qual é o objetivo do direito penal. O direito penal é um direito penal que deve ser pensado como forma de libertação e não como forma de aprisionamento, como diz Winfried Hassemer, do Tribunal Alemão. Okay. Muito obrigado, doutor juiz Livingston. E no próximo bloco nós temos um outro entrevistado exatamente discutindo esses temas aí. Segurança, justiça e também combate à corrupção. Em 1 minuto.